Brasilinas e brasilinos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hospício a Céu Aberto que a gente carinhosamente chama de Brasil. Tudo bem com vocês? Olha, eu passei a minha infância inteira, a minha adolescência e boa parte da vida adulta ouvindo uma lenda urbana que virou patrimônio cultural do medo nacional. Não existia absolutamente nada mais aterrorizante na face da terra do que ver despontar na esquina escura dois caras numa moto. Sabe aquele momento clássico, meia-noite, você voltando a pé da padaria com um saquinho de pão francês, a rua deserta, a lâmpada do poste piscando estilo filme de terror B e, de repente, você escuta um barulho de escapamento furado. O famoso vrum vrum que faz o coração descer pro calcanhar e você já começa a calcular mentalmente quanto tempo vai levar para pagar outro Xiaomi parcelado em 24 vezes nas Casas Bahia. Respeito! Quanto pelo jornal, hein? Nada, é de graça. Ah, é muito caro, não quero. Pois é, pode esquecer isso. Isso virou coisa de amador, fichinha, café pequeno, brincadeira de criança no jardim da infância da bandidagem. A ciência tupiniquim, através da mais refinada e avançada tecnologia de navegação por satélite, acabou de derrubar esse mito com a força de uma carretada de tijolos. O ápice do perigo contemporâneo, a ameaça biológica, fiscal e patrimonial número 1, o momento em que a atmosfera da sua cidade muda de densidade e você sente o bolso esvaziando por osmose, não é dois caras numa moto. É quando a comitiva presidencial resolve desembarcar no seu município. Olha como é que o Lula chega no evento. É o Lula pisando na sua calçada. Para quem andava em coma nos últimos meses ou vive numa caverna sem acesso a sinal 4G, o Waze, aquele aplicativo de trânsito que a gente usa para desviar de cratera lunar na rua e fugir da blitz da lei seca, resolveu lançar uma funcionalidade que na cabeça dos programadores lá do Vale do Silício era muito nobre. Você podia colocar no mapa um alerta comunitário de perigo, um aviso em tempo real de que aquela rua ou aquele cruzamento era uma área de altíssima insegurança pública, onde ocorriam assaltos frequentes. Cuidado! Bandido detectado à frente. O engenheiro de software de São Francisco, que desenhou o bonequinho, provavelmente pensou: nossa, isso vai ajudar o cidadão de bem a evitar becos escuros à noite. Ele só esqueceu de um detalhe microscópico. Ele liberou essa ferramenta no Brasil, a terra onde o meme já nasce pronto, com pós-doutorado e com registro em cartório. Aí me diz, o que foi que a mente brilhante do brasileiro médio aprontou? Bastava o Partido das Trevas, trabalhadores, alugar um trio elétrico enferrujado, montar uma tenda de lona, esticar aquelas bandeiras vermelhas com estrela amarela, colocar os puxadores de couro pago com mortadela e o presidente da República colocar o pé no tablado para falar de amor e picanha, que instantaneamente o mapa do Waze, num raio de 5 km, virava um mar de alertas de bandido. Se liga, tá cheio de avisos de roubo no Waze. Aqui, ó. Olha o que é os avisos de roubo. Propaganda política. Sensacional. A galera pegava o celular no trânsito, olhava aquele palco cheio de cacique partidário, olhava aquela caravana nababesca paga com o seu imposto e o dedo chegava a coçar na tela. Opa, peraí, aglomeração altamente suspeita avistada a 100 metros. Risco iminente de furto qualificado da minha renda, do meu FGTS e do futuro dos meus netos. E tome bonequinho de máscara pipocando na tela como se fosse milho de pipoca na panela de pressão. E eu faço questão de parar tudo aqui agora para aplaudir de pé a genialidade inoxidável do povo brasileiro. Palmas lentas e reverentes para essa nação, porque isso é sociologia pura, isso é o suco concentrado do bananil. É exatamente isso que acontece quando um consórcio político autoritário, arrogante e carcomido tenta calar a boca do povo à força. E nós precisamos agora regular tudo que for digital. Vocês criam inquéritos do fim do mundo? Ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Vocês censuram quem discorda no Twitter? Vocês mandam a Polícia Federal bater na porta de humorista às 6 da manhã? Vocês derrubam canais inteiros de YouTube e bloqueiam contas bancárias de opositores?
Pois o brasileiro dá uma gargalhada na cara do autoritarismo, abre o aplicativo de GPS do carro e vai fazer guerrilha cultural e protesto político no mapa do trânsito. A internet livre é simplesmente imparável, meus amigos. O povo dribla a máquina de censura de um jeito tão brilhante que chega a ser poético. A galera conseguiu fazer uma apropriação semiótica monumental. Conseguiram ressignificar, para usar aquele termo acadêmico pedante que a turminha da esquerda cirandeira adora enfiar em qualquer debate fútil de DCE enquanto fuma um baseado prensado. Eles ressignificaram uma ferramenta de trânsito em uma trincheira de resistência cômica contra a roubalheira institucionalizada. E se você acha que isso foi uma piadinha pontual feita por 3 adolescentes desocupados num bairro nobre, você está redondamente enganado. Isso não foi um caso isolado, isso virou uma febre, uma histeria coletiva, uma mania nacional de norte a sul. Onde quer que o Nove Dedos e sua trupe de ministros caros resolvessem aterrissar com a frota de jatinhos da FAB, o sinal de alerta do Waze começava a berrar sem parar. Foi uma verdadeira turnê nacional do bonequinho mascarado. Virou um show de horrores geolocalizado. Olha só, por exemplo, o tamanho da recepção calorosa, carinhosa e afetuosa que o nosso Nove Dedos teve quando resolveu dar as caras lá em Natal, no Rio Grande do Norte, pertinho da Arena das Dunas. Acabei de abrir o aplicativo aqui, ó. Encontrei aqui um amigo. Olha como é que tá o Waze ao redor da Arena das Dunas. Por que tá assim? Porque o descondenado Lula tá lá no Arena das Dunas. Então guarde carteira, celular, chave de carro, tranque a casa. Tá cheio de ladrão, né? Cheio de ladrão. Tá aqui, ó. Deixou de trabalhar ali naquela área porque tem muito ladrão. Muito ladrão, viu? Então, cuidado. O evento estava vazio, mas a coisa funcionou. Vocês viram o tamanho daquela desgraça vermelha no mapa? A Arena das Dunas simplesmente deixou de ser um estádio de futebol e virou a central clandestina do perigo público estadual. Não é mentira não, viu? Bandeira de Marília, mostra ali. Marília com Lula. Ó o Waze, ó. Olha ele aqui, ó. Uma ameaça foi detectada. Eita. Dá só uma olhada no que aconteceu quando a gloriosa comitiva da gastança foi passear em Belo Horizonte, na terra das alterosas. Aí pessoal, ó, o Lula vai fazer um evento aqui em Belo Horizonte, eu vou fazer a minha parte aqui, ó, que é avisar que tem ladrão na região, ó. Pronto, cheio de ladrão aqui. Faça a sua parte para a segurança pública e avisa que comício de PT só tem ladrão. Ah, bando de ladrão! Só vagabundo! Vou fazer isso de novo, então, vou usar de novo. Olha isso! O mineiro, aquele ser tradicionalmente pacato, que não fala nada, que come o pão de queijo pelas beiradas, que finge que não tá vendo a confusão, quietinho ali no canto, mastigando um pedaço de queijo canastra com café coado, pegou o celular debaixo da mesa e meteu 50 alertas de perigo de furto bem no meio do comício. É maravilhoso demais! E é lógico, é evidente que a Bahia não poderia ficar de fora desse grande festival cívico do deboche democrático. Num palanque montado com o governador Jerônimo Rodrigues, lá na imensa Avenida Paralela, em Salvador, a coisa tomou uma proporção quase bíblica. A avenida inteira no GPS ficou tão apinhada de bonequinhos mascarados, tão densamente pintada de vermelho de alerta, que quem abriu o aplicativo achava que tinha caído direto dentro de uma invasão de terra do MST, ou numa convenção de batedores de carteira da Praça da Sé. Virou uma comoção de proporções tão épicas que até a classe política da oposição resolveu entrar na brincadeira, porque era simplesmente impossível fingir que nada estava acontecendo. Fala galera, hoje o Lula tá em Belo Horizonte. E sabe como é que ficou o Waze? Ficou assim, ó. Todo mundo sabe que o bandido tá na área. Agora vai virar tendência, todo lugar que for, é só colocar aí, ó, o bandidinho chegou.
Eu consigo ver com uma clareza cristalina a nossa primeira desgrama socióloga, a Janja, desfilando com pompa imperial e de repente batendo salto alto com ódio naquele tapete novo de 40 mil reais que nós pagamos, jogando a bolsa pro alto e surtando com o iPhone de última geração na mão. Amã, pelo amor de Deus, olha o que essa gentalha fascista tá fazendo no mapinha do trânsito. Manda a Secretaria de Comunicação derrubar esse aplicativo agora. Faz igualzinho eu fiz com aquele aplicativo de joguinho lá, o Discord. Mas olha, o ataque de nervos da nossa monarca dos gastos públicos não é absolutamente nada perto da reação que deve ter rolado do outro lado da Praça dos Três Poderes. Pensa no desespero cósmico e na fúria titânica que deve ter tomado conta de uma certa autoridade togada, o xerife da República, o guardião do Olimpo Judicial, Alexandre Uglandi, no conforto do seu gabinete blindado, devia estar com aquela careca reluzindo de puro ódio, refletindo o lustre de cristal, com as veias da testa saltadas, parecendo cabos de alta tensão e a caneta tinteiro já tremendo de fúria, pronto para lavrar mais um daqueles clássicos despachos jurídicos de sexta-feira, 11h30 da noite, com 200 páginas de juridiquês ameaçador. Determino, sob pena de prisão em flagrante delito por desacato à ordem cósmica, que o presidente mundial do Waze, da Google e do consórcio de satélites da NASA compareça presencialmente à sede da Polícia Federal em Brasília, no prazo improrrogável de 48 horas. Vocês querem saber o desfecho patético dessa novela toda? O sistema, como sempre, tremeu na base. O Waze morrendo de pavor de acordar no dia seguinte com um mandado de busca e apreensão, um bloqueio de contas bancárias e uma ordem judicial de cancelamento total do serviço no Brasil. Foi lá e capitulou covardemente. Eles simplesmente suspenderam e desativaram a função de alerta de perigo no país. Tiraram o bonequinho mascarado de circulação. Deletaram o botão da discórdia para não irritar os deuses de Brasília. Fim da brincadeira oficial, certo? Não sei. Errado, redondamente errado. Olha aqui no meu olho, você aí da burocracia estatal que está sentado no seu gabinete com ar-condicionado achando que calou a boca da população com uma canetada covarde. Vocês não entenderam absolutamente nada sobre o espírito do brasileiro. Vocês podem arrancar o botão do aplicativo, vocês podem bloquear a rede social inteira, vocês podem mandar a polícia derrubar servidor na marretada. Mas o brasileiro é uma força da natureza movida a café, deboche e boleto atrasado. Se a gente não puder usar o ícone de ladrão do Waze para avisar que tem político petista passando na nossa rua, não tem o menor problema. A gente se adapta, porque a verdade incontestável é uma só. A capacidade criativa do povo brasileiro para infernizar, satirizar e desmoralizar a vida de quem rouba o nosso suor e destrói o nosso poder de compra é simplesmente infinita e imune a qualquer tipo de censura. O Waze pode até ter apagado o botãozinho de assalto da tela do celular para salvar a própria pele corporativa, mas a memória do trabalhador brasileiro não tem botão de reset e não tem como ser deletada por decisão monocrática. E no dia em que o povo for para as urnas, pode ter certeza absoluta de que o nosso GPS moral vai apontar com precisão cirúrgica exatamente para o tamanho do buraco sem fundo que vocês cavaram no nosso país. Em Jurassic Park, a vida achou um jeito. E no Brasil, o brasileiro achou o Waze. Eles tentam soltar os dinossauros da corrupção, mas a gente sempre acha um jeito de marcar o perigo no mapa.